Graça e paz, um bom dia, mais um precioso dia na presença do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Meu nome é Alan Conte Júnior e eu fico muito contente de estar aqui com você. Eu sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso, aqui em Guarulhos. E nessa manhã gostaria de compartilhar com você a segunda parte, ou a segunda mensagem de 5 do nosso texto que fica em Romanos 10. Estamos aqui meditando no que Paulo ensinou, no que Paulo transmitiu aos romanos, acerca do que é salvação, acerca de como se é salvo, e nós vamos ver hoje, este mesmo texto. Nós vamos ver 4 versículos de novo, nós vamos do 5 ao 8, e nós vamos ver agora, neste momento, através da lente, a palavra da fé. E nós vamos entender o que a distância entre nós e a salvação, qual é e como vamos conseguir alcançá-la. Convido você a ler as Sagradas Escrituras comigo, Santa Palavra do nosso Deus, deixada para nós através dos escritores. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos 10, continuando a nossa meditação, do 5 ao 8 dessa vez. Romanos 10, 5 a 8, diz o seguinte, na Palavra Santa do nosso Deus. Moisés descreve a justiça, que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. A justiça, porém, que vem da fé, diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, como nós falamos no vídeo passado, o fim da lei é Cristo. Logo, a lei encontra o seu cumprimento, não sua destruição, nem qualquer outra coisa, mas seu cumprimento na pessoa de Cristo. Todos os profetas, a partir de Samuel, profetizaram a respeito desse Messias. Esse homem de dores, esse homem igual a nós, esse homem que sofreu, chorou e morreu, mas que também era Deus. Então ele ressuscitou, ele nos salvou, ele nos redimiu, e ele nos levou a assentar nas regiões celestiais com ele, a partir do momento que o aceitamos como nosso Salvador. É claro que nós devemos entender que esse Deus, esse Jesus, fez tudo isso porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. E o apóstolo Paulo, como nós meditamos no vídeo passado, ele nos mostrou algumas coisas e nos mostrou que o fim de toda a lei é Cristo. E nós vamos ver um pouquinho mais, Moisés, ele citando Moisés, nós vamos dar uma olhadinha no que Moisés quis dizer para nós também. Quando nós passamos aqui para o nosso versículo 5, o primeiro versículo da nossa meditação, ele diz que Moisés escreve a justiça que é pela lei. A justiça que Deus entregou a ele, a lei que Deus entregou a Moisés, junto ali com os 10 mandamentos, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele deixa essa lei, conhecida como lei mosaica, para que os homens vivessem por meio dela, para agradarem a Deus. E aí ele é claro dizendo que o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Porém, e muito importante nós destacarmos e entendermos isso, a lei que Deus deu a eles, ela nunca foi uma lei visando a salvação. Por quê? Porque, na verdade, a lei ela é impossível de ser seguida. Como nós dissemos no vídeo passado, Paulo sabia que quando ele falava que ele era irrepreensível perante a lei, ele era irrepreensível perante os olhos dos homens. Ele não era irrepreensível perante os olhos de Deus. Porque a lei, quando ela foi dada por Moisés, ela era uma lei impossível de ser seguida. Porque a lei ela não veio para salvar. A lei veio para expor o pecado. A lei veio para demonstrar que os homens não podem se salvar. A lei veio mostrar que não é o ativismo que salva vidas, que salva almas. Mas é a fé, é a graça, é a justificação pela fé.
Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos essa questão, nós percebemos o porquê foi necessário que Cristo viesse. Cristo veio cumprir a lei e os profetas. Então, quando Cristo vem, vive debaixo da lei e ele morre, quando ele morre, ele se faz sacrifício. E quando ele se faz sacrifício, ele termina essa era sacrificial, porque os sacrifícios que vinham antes de Cristo, de animais, eles não tinham peso, eles não tinham força, eles não tinham condição suficiente de fazer mais do que eles já faziam. Ali, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa pecou determinada coisa e aquele sacrifício que ela fez valia para aquela determinada coisa. Vamos imaginar que era 1 para 1. Era um sacrifício para um pecado. Só que quando Cristo ele vem e quando Cristo morre, Cristo não é impuro, Cristo não é imperfeito, Cristo não é falho nem fraco como um animal. Ele é perfeito. Então quando ele se sacrifica, ele bebe todo o cálice da ira divina. Ele leva todos os pecados sobre si, porque ele era perfeito e eterno. Então ele sendo puro se faz impuro, levando todas os nossos pecados, morre, já que o salário do pecado é a morte, ressuscita, pois ele é Deus, assim encerrando o período de leis, da lei e dos profetas. Porque Jesus ele era o sacrifício final para a lei. Quando Jesus, o homem perfeito, o Deus, se sacrifica carregando nossos pecados, que já haviam sido cometidos, que estavam sendo cometidos, e os que seriam ainda cometidos por toda a humanidade, ele só pode fazer isso, porque ele era homem, mas ao mesmo tempo ele era Deus. E só por essa condição especial que só Jesus tinha, ele pôde ser o sacrifício final, substitutivo, que tirou o pecado de mim e de você. Então, quando Moisés diz que o homem que fez essas coisas viverá por elas, Moisés dizia que realmente aquele que conseguisse cumprir a lei viveria por ela. Mas era impossível cumprir a lei. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz no seu comentário bíblico que existiam 2 meios de salvação: pela lei, pela fé. Mas o próprio reverendo diz que era impossível se cumprir essa salvação pela lei. Porque a partir do momento que você quebrasse um aspecto da lei, você quebraria todos os outros. Logo, então nós temos essa questão de que não há condição do homem se salvar, seja por ativismo, seja pela lei. Então Cristo vem, inaugura o reino e nos ensina, nos mostra e nos condiciona a sermos salvos, sermos justificados pela fé. Quando nós passamos para o verso 6, o segundo da nossa meditação, ele diz o seguinte: a justiça, porém, que vem da fé, diz assim. Aqui é interessante nós notarmos que ele já está condicionando que a fé, que as pessoas já entendem mais ou menos o que é fé. E o que é fé? Hebreus 11:1 nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova de que existem. Então a fé, ela tira os olhos do que é material, ela tira os olhos do que é condicional, ela tira os olhos do que está acontecendo e coloca os olhos no sobrenatural. Seja agora, seja depois, seja de uma forma, de outra, seja como for. Ela descansa na pessoa de Deus, sabendo que o sobrenatural, que vem da parte de Deus, há de agir. Então ele continua: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo do alto, ou do alto a Cristo. Quando Paulo diz isso, ele aqui parecia, ao que intenta, responder para pessoas que não acreditavam que Jesus era o Messias. Então quando ele condiciona essa questão da fé, ele condiciona aquelas pessoas que ouviram que Cristo, aquele que morreu, ele também ressuscitou, visto por muitas pessoas ressurreto, antes de subir aos céus, antes de ascender aos céus. Então ele diz o seguinte: amados, Jesus já veio, Jesus não morreu. Então não adianta você acreditar que o seu ativismo vai te levar para algo, vai te levar para algum lugar, sendo que este tempo já passou. Hoje vivemos uma nova aliança, hoje vivemos um novo tempo, uma nova era, uma nova esperança. Então não existe a necessidade de alguém escalar o muro até os céus em busca de trazer Cristo à terra, porque Cristo já veio à terra. Não existe a necessidade de que eu ou você cumpramos
essa missão que é impossível de acontecer. Que homem tem condições de subir até os céus para buscar o Messias, o Cristo, e o trazer à terra? Nenhum. Porque somos falhos, somos pecadores, somos impuros, não eternos, somos passageiros, como a neblina, como diz em Tiago. Então a justiça que ele diz da fé é uma justiça que confia que o Cristo, o Redentor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele já veio, ele já morreu e já ressuscitou. Então quando ele condiciona a justiça não mais pela lei, não mais pelas obras, mas sim da fé, ele condiciona a questão de que eu e você e aqueles homens que o ouviam, os judeus, né, e os gentios romanos que faziam parte daquela igreja, entendem que não é obra humana a salvação, mas sim uma obra divina. Então quem subirá ao céu? Não há necessidade de subir aos céus, porque a salvação já desceu dos céus, já morreu e ressuscitou. E ele continua no versículo 7, o terceiro de nossa meditação, ainda com outra indagação: quem descerá ao abismo, ou ao Hades em algumas traduções, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então aqui ele continua com essa mesma indagação dentro daquele antigo pensamento em relação à fé. Existe a necessidade? Alguém dentre vós tem o poder? Talvez algum de vocês consiga descer até, né, o Hades, no que ele não diz o inferno, tá? O Hades aqui quer dizer os mortos, né, onde os mortos estão, né, imaginando que Cristo não havia ressuscitado ainda. Então ele diz: algum de vocês tem poder para descer e tirar Jesus do sepulcro? Não, é claro que não. Não existe um motivo, não existe a circunstância de sequer imaginar isso. A pessoa de Jesus Cristo já inaugurou o novo tempo de graça. O Evangelho já está pronto, ele é acessível e não é necessário fazer mais nada além do que Cristo já fez na vida terrena dele. A ordenança de Cristo é crer e não faça. A ordenança de Cristo é acredite, não vá atrás. Então quando nós entendemos que, em primeiro lugar, não temos poder sequer de escalar o mais alto das montanhas, para quem dirá chegar no céu, também não temos como escavar todo o nosso planeta, quem dirá chegar ao abismo, nós não temos condição nenhuma de nos salvarmos por nós mesmos, ainda que vivêssemos debaixo da lei. O que o texto quer nos ensinar é que tudo que nós fazemos e devemos fazer tem que ser debaixo da fé e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta buscar em nossas capacidades, não adianta buscar em nossa força, em nosso entendimento, porque nós nada podemos fazer. O único que tinha poder para do céu trazer a Cristo, ou do Hades levantar a ele, era Deus Pai, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, que são 3 em 1. Então quando nós percebemos isso, é maravilhoso entender que tudo que havia de ser feito, tudo que era necessário, já foi realizado. Quando nós passamos para o nosso último verso dessa exposição, nós olhamos o seguinte: mas o que ela diz? Quem diz? A palavra da fé. A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Quando Deus ele realizou toda a sua obra salvífica, a sua obra redentora, ministério público, morte e ressurreição de Cristo, ele garantiu que o acesso à pessoa dele, o acesso à salvação, seria algo fácil, seria algo relativamente prático e seria algo tranquilo. Não que o evangelho seja pequeno, não que a salvação seja algo simples de se fazer, nada disso. Porém, Deus ele transforma isso em algo extremamente fácil para nós, desde que os nossos corações estejam preparados, prontos e buscando aquilo. Você não precisa, como eu disse, escalar um muro até o céu. Você não precisa descer até o Hades. Você não precisa e não se exige de você
alcançar um lugar inalcançável, sacrificar sacrifícios infindáveis ou alguma obra impossível de realizar. Porque tudo isso e a salvação, ela se encontra presente, próximo a ti. Porque se Jesus já morreu e ressuscitou, ele é Deus onipresente, então ele está próximo de você. Então ele não está longe. E se Cristo está perto, de quem provém a salvação? Do próprio Cristo. A salvação está perto. Ele está no teu coração. Ele está na tua boca. Se a fé entra no teu coração e você entende com o teu coração que Cristo é Salvador, a sua boca professa isso, você está salvo. Então você não existe a necessidade de você concluir uma odisseia impossível para ser salvo. Sabe por quê? Porque a salvação, ela está a uma pequena crença de distância. Pequena no sentido de que ele não te pede uma fé do tamanho do mundo, mas uma fé na pessoa dele. A uma pequena crença em Cristo está a tua salvação. Já esteve a minha salvação a uma crença de distância. E pela graça de Deus, pelo poder do Filho dele e por tudo que ele tem feito por nós, ele me encontrou perdido vagando. Eu entendi o quanto era pecador. E hoje, pela graça de Deus, estou aqui trazendo a você que nos escuta a mesma oportunidade. Garanto a você que eu não tenho interesse algum em notoriedade, em condições financeiras boas, nem nada do gênero. Garanto a você que não. Não sou evangelista, tenho dificuldades, na verdade, até na pregação evangelística, mas o porquê de eu estar com este canal fazendo esses vídeos é simplesmente porque Cristo um dia me encontrou e eu entendi que esse é o maior presente, o maior tesouro que eu possuo na minha vida. Só que eu não posso ser egoísta porque esse tesouro não pertence só a mim. Esse tesouro pertence a todos nós. Como Charles Spurgeon disse uma vez, a salvação, o evangelho, é quando um mendigo diz a outro aonde achar pão. Você acha que se um mendigo acha pão de graça, ilimitado, ele não iria contar para os outros? Claro que ele iria. Da mesma forma, estou contando para você. Eu, um mendigo que não tenho nada. Garanto a você que aos pés de Deus nós temos tudo o que precisamos, que é Ele mesmo, nosso tesouro, nosso amado, nosso Deus, nosso Salvador. Então eu garanto a você, não existe nada melhor. E digo mais, a reflexão a respeito do mendigo, ela faz todo sentido, porque Deus, ele não é um Deus que vai lhe dar prosperidade de modo exacerbado. Algumas pessoas, cristãos sérios, são prósperos? Com certeza são. Mas são os planos de Deus. Ele não deixa em lugar nenhum da Bíblia dele claro que a pessoa que é cristã, ela tem que ser próspera. Não. Ela vai ter o pão de cada dia. Ele garante que o pão de cada dia vai te dar. Vai cuidar de você. Ele também não deseja que as pessoas entrem na presença dele com o coração orgulhoso, porque o Senhor abomina o coração orgulhoso. Então, quando você compreende isso, meu amado, se você não conhece Jesus, ou se você conhece Jesus e a sua igreja se enquadra num desses casos que eu disse agora há pouco, talvez você não tenha tido um encontro com ele ainda, ou talvez você realmente nunca tenha tido. Mas me escute, não existe nada melhor, nada mais proveitoso, nada mais maravilhoso do que estar na presença de Deus, vivendo a verdade do Evangelho. Eu não tenho nada, mas sinceramente não busco nada dessa vida mais. Claro, nós buscamos uma família, nós buscamos algumas conquistas, mas isso tudo está debaixo da mão e da onisciência de Deus. O que eu busco é o reino dos céus, porque lá não haverá choro nem ranger de dentes. Lá não haverá governos corruptos que tomam tudo da gente. Lá não haverá o sol escaldante que torna tudo vaidade embaixo dele sua busca. Lá nós estaremos na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sendo cuidados por Ele, o adorando, em um coro celeste perfeito. E lá sim haverá alegria sem fim, porque se Ele cumpriu, se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Porque, como diz lá em Números, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça. Então tenha certeza, se você não conhece Jesus, hoje é a tua oportunidade de se colocar aos pés dele e o aceitá-lo como Salvador da sua alma. E eu convido você a estar orando comigo neste momento. Vamos, neste momento, orar e encerrando este vídeo nesta manhã.
Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, eu te louvo por tudo que tens feito em minha vida. Sem ti eu nada sou, e tu és tudo que eu tenho. Eu te louvo por ser tão bom, por cuidar de mim, me abençoar, mesmo que eu não mereça nada. Mas o Senhor merece toda a honra e glória, Pai. Mas que eu sempre me lembre que o Senhor é o meu maior tesouro e nada é mais importante do que o Senhor. Eu te louvo por tudo. Peço que o Senhor abençoe a vida de quem nos escuta, esteja fazendo a tua vontade, guardando essa pessoa, todos nós, nos abençoando, livrando do mal e do perigo. Que os nossos sonhos sejam realizados de acordo com a tua vontade, mas que lembremos que tudo provém de ti e que o Senhor é o nosso maior tesouro. E eu oro para que esse vídeo chegue até uma pessoa que não te conhece, ou uma pessoa que acha que te conhece, mas não te conhece, Pai querido. E que seja eu um mero instrumento da tua graça, porque eu não desejo, nem preciso de nada que não seja o Senhor. Deixe a notoriedade para os que precisam, mas que eu seja nada mais do que uma ferramenta humilde, até desconhecida se for o caso, Senhor. Que seja feita a tua vontade, porque tu és Deus, e eu não sou nada. Mas o Senhor é bom e me usa, mesmo eu sendo inútil, Pai querido. Te agradeço por tudo, peço que o Senhor abençoe a todos, nos dê uma boa semana, continuação de semana, e que possamos, aonde estivermos, sermos ali verdadeiros cristãos, dando honra e glórias ao teu nome. Eu te agradeço por tudo, no nome santo e amado do meu Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. É isso aí, muito obrigado por nos acompanhar, que Deus abençoe sua vida e que tudo dê certo nessa semana, que possamos, sermos verdadeiros cristãos aonde estivermos. É isso aí, falou!